Paulo ele faz uma pergunta no versículo 2, versículo 1, aliás, qual a utilidade da circuncisão? Qual a vantagem do judeu? Ele responde muita, sobre todos os aspectos. Ele faz menção, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ele fala que tem muita vantagem, mas ele só menciona uma. Lhes foi confiado os oráculos de Deus. Paulo ele vem aqui discorrendo com um interlocutor fictício, versículo 17, capítulo 2. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e ele vem argumentando como ele sempre fazia nas cidades, principalmente com os judeus. E ele convenceu esse judeu de que os bárbaros, os pecadores grosseiros, merecem o juízo de Deus. Isso eles certamente concordam. Depois, aqueles que têm uma moral um pouco mais afinada, mas ainda assim transgridem a lei em oculto, em pecados mais finos, eles também são merecedores da morte e do juízo de Deus. O judeu certamente concorda, sim. Então, todas as nações são merecedoras do juízo de Deus. O judeu concorda, sim. Mas Paulo agora pega o judeu e fala, espera um pouco. Não todas as nações, mas toda a humanidade, incluindo os judeus. E o judeu, ele agora é diretamente incluído. Ele é o alvo da dissertação do apóstolo Paulo. E certamente ele ficou muito decepcionado. Depois de toda essa argumentação, ele está na mesma situação que os demais. Então vem a pergunta, agora do versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Que Paulo espera que nós respondamos? Nenhuma. Ou então, certo, Paulo? Qual a utilidade da circuncisão? Nenhuma. Certo, Paulo? Paulo fala, não, peraí. Muitas vantagens. Mas principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Irmãos, agora eu gostaria de fazer uma aplicação disso para nós. Nós hoje temos, cada um tem aqui nesse ambiente, estou vendo, diante de si, uma Bíblia. Esse é um privilégio muito grande. Você sabe que 50 anos atrás, uma Bíblia não custava o salário mínimo do mês inteiro? Há 100, 200 anos atrás, a maioria das pessoas não tinha uma Bíblia. Era difícil conseguir uma Bíblia. As traduções não estavam disponíveis em todas as línguas ainda. Há poucos anos ainda era assim. Hoje nós temos recursos de pesquisa muito sofisticados em nossos celulares. Podemos, embora sem saber grego, podemos consultar o grego, o sentido original da palavra. Podemos fazer referências cruzadas. Podemos estudar a fundo a Bíblia com ferramentas que facilitam isso de muito. É como se, em vez de fazer um trabalho, em vez de capinar um terreno com uma enxada, nós agora temos uma roçadeira elétrica. Muito mais prático, muito mais acessível. Nós temos esse privilégio, irmãos. Mas nos damos conta do valor que esse privilégio tem? É um grande privilégio. Paulo fala a Timóteo, e desde a pequena infância ele tinha conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele fala, as quais podem tornar-te sábio para a salvação. Quem tem o conhecimento da Escritura desde a infância, ou tem o conhecimento da Escritura, pronto, ele tem todo o encaminhamento para a salvação. O Espírito pode operar com ele com inteligência para que a decisão seja tomada. Nós temos acesso à vontade do Senhor e só nos resta cumpri-la. É muito mais vantajoso assim do que não conhecendo, ignorando a palavra de Deus. Então, se esse aspecto nos for especial nessa tarde, já valeu a pena esse estudo. Vamos dar graças a Deus pela palavra que temos à disposição. Vamos recorrer a ela, vamos estudá-la, vamos lê-la.
para que possamos corresponder a esse privilégio. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que é um oráculo? Oráculo é a palavra exatamente tal como ela foi proferida por alguém. Oráculo não é uma paráfrase, não é uma versão individual modificada. Um oráculo é uma versão literal do que foi proferido. Então Deus nos concede os seus oráculos e nós temos esse privilégio de tê-los em nossas mãos. Louvado seja o Senhor por isso. Já vimos que Paulo aqui está explicando o Evangelho. E se ele está explicando o Evangelho, ele está também explicando a justiça de Deus. Porque no versículo 17 do capítulo 1, o versículo 16, Paulo diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo. E no versículo 17 ele diz, porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobre a justiça de Deus. E eu creio que agora Paulo vai desenvolver mais detalhadamente esse tema. Ele, no capítulo 3, aqui no início, já temos visto que ele fala dessas vantagens que os judeus possuem. E talvez alguém poderia perguntar se, uma vez tendo essas vantagens, um judeu precisaria de justiça de Deus. Ele não tem justiça própria? Ele já não tem aquela palavra de Deus que lhe foi confiada? E no versículo 5, Paulo vai dizer o seguinte: e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Sim, um judeu, ele precisa da justiça de Deus, assim como um gentio também. Circuncisão e incircuncisão estão no mesmo patamar nesse quesito. Não há justiça própria no homem que possa colocá-lo diante de Deus sem juízo, sem que ele receba juízo. E Paulo então vai dizendo o seguinte: se essa nossa justiça, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, ou seja, se a injustiça, inclusive dos judeus, o fato deles não terem essa justiça própria, o fato deles não poderem ser justificados diante de Deus pelas suas próprias obras, se isso traz sobre ele juízo, se Deus precisa manifestar a sua justiça, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Se nós somos injustos diante de Deus, se nós cometemos injustiça, Deus se mantém justo e Ele precisa tratar esses pecados, a causa dessa injustiça. E aqui nós podemos já analisar o papel, a importância da obra do Senhor Jesus, né? Deus, se o homem não tivesse pecado, né, se o homem lá no Jardim do Éden não tivesse pecado e essa situação tivesse se mantido, isso não mudaria o fato de que Deus é justo. Justiça é um atributo de Deus. Mas nós não conheceríamos na prática essa justiça, né? Nós não veríamos um exemplo prático disso, porque ele não precisaria julgar, ele não precisaria derramar juízo. Mas agora que a injustiça foi cometida, a injustiça, o pecado entrou no mundo, Deus precisa evidenciar a sua justiça. E ele poderia ter feito isso lá no Jardim do Éden, mas ele preferiu esperar. E ele veio a manifestar a sua justiça de uma maneira tão grandiosa ali na cruz,
quando ele fez recair o juízo sobre o seu próprio filho, que levava em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Então, em relação àqueles que têm recebido o Senhor Jesus como Salvador, que têm depositado a sua fé nele, a justiça já foi feita. A justiça de Deus já foi aplicada ali na cruz. Mas para aqueles que têm rejeitado o Senhor Jesus, para aqueles pagãos que não deram atenção para a manifestação de Deus através da natureza, para aqueles mais refinados que igualmente rejeitaram a Deus, e agora para os judeus que receberam a palavra de Deus, todos que rejeitarem o Senhor Jesus serão alvo da justiça de Deus. E o versículo 7 ainda diz que mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Portanto, a manifestação da justiça de Deus é para a glória de Deus. Quando Deus manifesta a sua justiça, quando Deus julga o pecador, e isso será feito um dia com todos aqueles que não receberem o Senhor Jesus como Salvador. Isso é para a glória de Deus. Deus não deixa passar nada. Não há um pecado sequer que vai ser jogado para debaixo do tapete. O juízo será, a justiça de Deus será manifestada na sua plenitude. Em relação àqueles que creram no Senhor Jesus, Ele levou os nossos pecados ali na cruz e Deus julgou os nossos pecados ali. Mas para aqueles que rejeitaram o Senhor, esse julgamento virá. E isso é para a glória de Deus. Eu gostaria de fazer alguns comentários voltados para os versículos 28 e 29. Vou ler mais uma vez. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aqui, obviamente, Paulo não está querendo dizer que toda pessoa que interiormente teve a circuncisão do coração é um judeu. Na verdade, ele está focando aqui no povo judeu como povo, tanto que ele continua no capítulo 3, no verso 1, qual é logo a vantagem do judeu, e não falando da igreja em si. Mas eu gostaria de ler ainda um versículo que exemplifica muito bem o que Paulo está dizendo aqui, porque isso que ele está falando não é algo novo. Na verdade, é algo que Moisés já escreveu há muito tempo, essa questão da circuncisão do coração, que eles não se atentaram para isso. 2 Coríntios 3 é uma passagem que Paulo contrasta muito bem a glória do Senhor Jesus, que é muitíssimo maior do que a glória de Moisés e, de maneira geral, da antiga aliança. E eu gostaria de ler especificamente um versículo que exemplifica bem isso. 2 Coríntios 3, o verso 15, diz assim: E até hoje, isso ele escreveu há 2000 anos atrás, mas é aplicado inclusive hoje para nós também. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então até hoje, esses mesmos judeus de 2000 anos atrás, quando leem os escritos de Moisés, eles não conseguem ver qual era o objetivo de Deus com tudo isso. E aí nós podemos ver como Moisés já tinha escrito sobre isso também há milênios atrás. Nós podemos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 10, e depois o 30. Deuteronômio 10, verso
15, para pegar um pouco do contexto, mas o principal é o 16. Deuteronômio 10, 15 e 16, diz assim: Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. Então partiu do Senhor a eleição de Israel como nação, não de algo que eles tivessem de meritório. E a voz somente deles escolheu depois deles, e a voz semente deles, melhor dizendo, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Então nós vemos aqui, Moisés, ele conclama o povo de Israel a circuncidar o próprio coração, né? Que Moisés deve ter imaginado as maravilhas que Deus fez para aquele povo que estava sob escravidão no Egito, e Deus libertou aquele povo com vários milagres, com várias maravilhas, iria dar uma terra para aquele povo, e Moisés deve ter imaginado, com certeza o coração desse povo vai se encher de gratidão e de amor pelo Senhor, e eles irão cumprir os preceitos dele. Mas, avançando um pouco no capítulo 30, nós vemos que Moisés, ele muda o discurso, Deuteronômio 30. Aqui ele já trata como uma realidade que esse mesmo povo irá para o exílio, mas que Deus ainda assim trará de volta o povo. E ele diz no versículo 6: E o Senhor, aqui não mais o próprio, ele conclama o povo para circuncidar o próprio coração, mas o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então fica claro aqui que o que Paulo escreveu anos depois não é algo novo que os judeus nunca tivessem lido em algum lugar. Na verdade, o próprio livro de Moisés, o próprio escrito de Moisés já previa que isso deveria acontecer para que o povo verdadeiramente amasse a Deus. Deus precisaria mudar o coração desse povo, como diz lá em Ezequiel, tirar o coração de pedra e colocar um de carne, para que eles guardassem esses preceitos. Moisés tinha percebido, isso é uma realidade, que qualquer circunstância externa não vai mudar o nosso coração para com Deus. O pecado ele está enraizado lá no mais profundo do nosso próprio ser e coração, e Deus precisa tratar isso. Então não adianta, por exemplo, Deus mudar um povo de escravo para um povo que tem uma nação. Não adianta mudar um povo que era pobre para um povo que agora está rico. Nenhuma circunstância externa pode mudar o coração de uma pessoa. Isso também é aplicável a nós. Nós, às vezes, temos a tendência de achar que se alguma coisa na nossa vida, exteriormente falando, mudasse, nós serviríamos o Senhor melhor, amaríamos o Senhor melhor. Mas a realidade é que se o Senhor não mudar o nosso coração, o nosso interior, nós não conseguiremos nos aproximar dele. E essa é uma realidade que até hoje eles não conseguem entender como judeus. Esse véu está posto sobre o coração deles, eles não conseguem perceber que as marcas externas que eles têm, que os outros povos não têm, que é o que está tratando o texto aqui de Romanos, de circuncisão, mas eles também se gloriavam das leis alimentares, eles também se gloriavam da guarda do sábado, da lei de maneira geral, mas isso não muda nada, isso não os leva mais próximo do Senhor. E é interessante que eles se aferraram a esses símbolos muito depois do exílio. Depois que o povo judeu foi exilado para a Babilônia, eles se aferraram nessas marcas externas do povo judeu, porque eles perceberam que a tribo do norte, depois de ter sido exilada, eles sumiram, eles perderam a sua identidade, povo chamado por Deus, e isso foi um temor deles. Eles não tinham mais um templo que era o centro da adoração de Deus naquele tempo. E como é que eles conseguiram manter ali o povo unido? O que eles utilizaram? Essas marcas. Foi inclusive nesse momento, no exílio, na Babilônia, que foi formado o que nós conhecemos como sinagogas, esses locais em que eles estudavam a Torá, a lei de Moisés, e eles se apegaram fortemente à circuncisão, como distintivo dos outros povos, a guarda do sábado, a leis alimentares, e nós vemos como esse problema ele está extremamente arraigado no povo de Israel, quando mesmo depois de convertido, Pedro tem uma dificuldade de entender o que Deus está tentando falar para ele, como nós lemos lá em Atos 10, que ele tem uma visão, e que Deus está mostrando que quando Deus purifica o coração de alguém, independe
da nação dele. Então Deus, ele tem aquela visão de que vários animais considerados impuros, Deus manda Pedro comer, e ele disse de maneira nenhuma. Enfim, nós conhecemos bem a passagem, mas só para mostrar como esses distintivos estão extremamente agarrados ao povo judeu, somente de maneira externa, sem uma mudança interior, que é o que Deus realmente pede para o povo de Israel, compaixão e misericórdia, não somente rituais. Enfim, e isso virou um extremo legalismo, que também é a questão aqui desse povo, mais especificamente dos fariseus, extremamente esse legalismo, que o que distinguia o povo de Deus do não povo de Deus eram essas marcas, não era o coração. Enfim, então, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção a isso, que também podemos aplicar a nós. Às vezes nós nos apegamos demais a questões externas somente e esquecemos de refletirmos sobre como está o nosso coração diante de Deus, que é o que Ele pede, que na verdade a santidade exterior tem que fluir de um coração puro, mas não somente um ritualismo morto, que era o caso inclusive desses israelitas. Eles, como foi até falado mais cedo sobre aquela passagem, honravam a Deus com seus lábios e com seus sacrifícios. Malaquias fala muito sobre isso, com seus sacrifícios e com os seus dízimos, mas o coração está longe de Deus. Então que possamos refletir e passar bem longe desse perigo, sabendo que o nosso coração já foi circuncidado pelo Senhor Jesus. Nós não temos mais um coração de pedra que é incapaz de se aproximar de Deus, mas foi colocado um coração de carne no lugar. E nós ainda temos o Espírito Santo habitando em nós, que também nos aproxima de Deus. Obrigado.